Olá, amigos, boa noite. Quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, nós estamos aqui. A semana passou tão rápido, já é a nossa quarta noite de estudos nessa semana. Então, agradecemos, como sempre, a presença dos amigos que junto de nós e todos juntos estamos nós procurando o entendimento de alguma coisa melhor para o nosso existir. Agradecemos assim a presença de todos, é uma alegria podermos estar juntos. Sebastiana chegando aqui em primeiríssimo lugar, e a gente agradece a Sebastiana estar conosco, assim como todos os amigos que se fazem presentes junto de nós. Vamos fazer a nossa prece, depois nós dizemos boa noite a todos, como costumamos fazer. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolvam, e que, iluminadas nossas consciências e pacificados nossos corações, possamos nós viver com mais alegria, com mais responsabilidade, com mais propósito, numa caminhada mais feliz. Que Jesus, o Mestre amado, nunca nos falte como modelo e guia para seguirmos adiante. E assim, tudo em torno de nós se harmonize e a paz se faça nos corações. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos aos amigos que estão aqui conosco, Vera, Laura, Isabel, Júlio, Lena, Edith, Rosa, são muitos amigos chegando, participando juntamente conosco deste encontro, como eu digo, festivo para os nossos corações e iluminativo de nossas consciências, porque é isso que ele se presta com toda certeza. Buscamos aqui o conhecimento que tanto necessitamos para guiar os nossos passos. Então agradecemos a Admir, Rosângela, Edith, Tânia com os 1000 coraçõezinhos, Guilherme, Laura, Rosa, Célia, são os amigos que participam conosco, Dilza, são todos Marcos que estão conosco nesse instante. E hoje, quinta-feira, é dia de refletirmos um pouquinho sobre a obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Essa obra Boa Nova tem uma característica, o título já nos diz, Boa Nova, que significa o Evangelho, é a Boa Nova. Os ensinos de Jesus compõem a Boa Nova. E aqui, nesta obra, cada capítulo, Jesus passa ensinamentos diante de uma situação, diante de um determinado personagem que é vivido à sua época. E nós estamos no capítulo 21, que tem como título Lição da Vigilância. Era o alerta, né? Que permanecêssemos atentos à nossa caminhada. Vamos mais um boa noite aqui antes de começarmos mesmo, porque são muitos que estão chegando e a gente faz questão, sim, de cumprimentá-los. Edith, Vladimir, nós já falamos, Cleide, seu Antônio, Fátima, Malu, todos, Gil, todos participando conosco, Jane, aquela alegria de sempre. Então, meus amigos, nesse capítulo 21, nós tínhamos visto uma conversa de Jesus com seus discípulos, quando ele até pergunta a eles, quem diz os homens que eu sou? E aí eles dizem, uns diz que é Jeremias, Elias ou um dos antigos profetas. E aí ele disse, olha, João já veio e vocês não perceberam, referindo-se a João Batista como narrativa do texto bíblico. E ele então, diante destas falas que nós dissemos na semana passada, da questão reencarnatória. Embora esse nome não existisse, não fizesse parte do discurso de época, o mecanismo do poder voltar a viver, que é o que eles dizem, uns dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos antigos profetas, então os antigos profetas já tinham ido, eles fazem parte do Antigo Testamento, e Jesus, naquele instante, era um jovem, um homem jovem, de pouco mais de 30 anos, então como poderia ser aquele profeta de 600, 800 anos anterior a ele? Se não fosse por isso que hoje nós chamamos reencarnação,
mas um mecanismo de todo sempre que existia. E Pedro não se prende a essa questão de, foi esse ou foi aquele, viveu dessa forma ou daquela forma. Pedro não se prende a isso, porque e você, Simão, o que é que você diz? Tu és o Filho de Deus vivo. Não importa quem foi, importa quem é. Então não importa o que fomos, importa o que somos. E somos filhos de Deus, todos nós, somos espíritos filhos de Deus. Somos almas criadas por Deus para estarmos aqui agora, vivendo essa experiência carnal. Então Jesus diz, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem o sangue nem a carne que te contou isso, porque isso fazia parte do conhecimento da religião, das famílias, eles sabiam disso. Mas é a questão divina que trouxe essa inspiração a Pedro. Nessa conversação, ele segue então, porque ele estava preparando os seus para a sua partida, para os acontecimentos próximos. Eles iam entrar em Jerusalém e toda aquela vivência de milagres, de sermões, tudo estava acontecendo, mas viriam as dores, viria aquilo que nós fazemos parte hoje da Semana Santa, a entrada dele, essa glória de estar bem recebido, e depois as dores da prisão, da crucificação, da traição, tudo isso ele viveu. Então, e preparando esses companheiros, ele diz, importa que eu esclareça os seus corações, a fim de que nas horas tormentosas que se aproximam, não cheguem a vos confundir o entendimento. Jesus fala da importância de nós termos ciência das coisas, para que nas horas difíceis nós consigamos enfrentar a dificuldade sem termos confusão no nosso pensar. Mantermos a mente corretamente, com foco, e isso é quando temos o conhecimento. Então, nesses casos, nós podemos sim enfrentar dificuldades com mais serenidade, com mais sobriedade e com mais visão dos acontecimentos. Vamos ainda aos nossos boa noite aqui, que vai aumentando a turminha. Sônia Maria, Terezinha Neri, Mara, Cláudia, Eliana, boa noite a todos que estão aqui chegando. Ivone, que está conosco também. Sempre uma alegria, né? Quando estamos juntos é sempre uma alegria. Mas Jesus, então, está ali orientando para que... Ele sabia que o que vinha pela frente era muito difícil, muito doloroso, e que aqueles homens poderiam encontrar dificuldades em se manter dentro da fé, da proposta de trabalho que eles tinham, que o Cristo estava passando a cada um deles. Então, ele diz a eles que através da palavra de Pedro, eles tiveram uma visão, uma claridade reveladora, que ele era o Filho de Deus. E que cumpriam-se as profecias da Escritura. Eu sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Então ele tinha como proposta inicial recolher, trazer de volta ao conhecimento, ao reduto da fé, à religião, a atitudes mais caridosas, aqueles que já tinham se desvirtuado. Jesus não estava com uma proposta inicial de levar o conhecimento àqueles que estavam ainda pedra bruta, vamos dizer assim. Aquelas pessoas sem o mínimo de um conhecimento, de uma vivência, de uma ética e moral religiosa. Ele estava para estes que já tinham algo, um substrato, já tinham um alicerce nesse campo para alavancar um pouco mais a obra divina no coração das criaturas. Ontem ainda, na página de estudo, nós vimos a respeito disso. Emmanuel dizia que levássemos a palavra do Evangelho àqueles que de alguma forma já tinham experimentado, tinham tido alguma experiência com o Cristo, porque seria mais fácil deles aceitarem, deles entenderem,
do que aqueles que simplesmente ouviram falar, tinham algum conhecimento, alguma visão. Eles ainda estavam crus para o que viria pela frente. Assim, Jesus está falando a mesma coisa, e ele diz: venham buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. Como eu disse, as dracmas eram as moedas que eram recebidas como dote no casamento, a noiva recebia. Valia muito. Qualquer dracma perdida era a causa de que o proprietário ficasse mesmo procurando. E ele disse: eu vim buscar as dracmas perdidas do tesouro do meu Pai. Como se cada um de nós fosse uma dracma, uma moeda, algo de tanto valor e que estava perdido. E Jesus veio reunir, porque sim, pertencíamos ao Pai enquanto partes do seu tesouro celeste. Então, isso nós paramos aí, a semana passada. Continuando nesse capítulo, então, 21, a lição da vigilância, nós vamos ver Jesus continuar dizendo: qual o pergureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? Quer dizer, qual o pastor que não dá testemunho, não presta conta da tarefa que ele tem que fazer com as ovelhas, com as criações pertencentes ao dono do redil, ao dono do rebanho, ao dono do local? Qualquer pastor que tomasse conta de um rebanho, ele tem que prestar conta ao proprietário, ao verdadeiro dono daqueles animais. Então ele se colocava como esse pastor que veio resgatar as ovelhas do rebanho do Pai Celeste e tinha que prestar conta ao Pai sobre como ele tinha cuidado dessas ovelhas. É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Por que ele dizia dessa questão que era indispensável que ele sofra? Tudo que Jesus passa nestes dias que nós denominamos Semana Santa, a sua entrada, a traição, a prisão, o julgamento, a crucificação, a ressurreição, tudo isso já constava do Antigo Testamento. Os profetas antigos falavam de um Messias que viria. Nós vamos ver, tem o Salmo 22 e 23, em algumas Bíblias a numeração dele está diferenciada. Mas o Salmo 22 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um salmo. E o outro salmo, ele nos fala a respeito da prisão de Jesus, do touro de Bazão, onde o Messias seria crucificado, suas costelas seriam quebradas, seus ossos quebrados, suas costelas transpassadas pelas lanças, sobre o seu manto seria jogado a sorte. Havia um relato de como aconteceria. Então Jesus estava se sujeitando a tudo isso para dar testemunho que era ele mesmo, porque se algo não saísse como aquilo que foi predito num passado, os mais tradicionais não aceitariam que ele era o verdadeiro Messias. Para ser considerado o verdadeiro Messias, ele ia passar por tudo aquilo que estava registrado nas Escrituras. E assim eles teriam a certeza de que sim, era ele o verdadeiro profeta, o verdadeiro Messias, que trazia a mensagem mais adequada a cada criatura. Então ele continua dizendo ali que faz-se mistério o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus. Ele confirmando, havia essas revelações. Na verdade, os profetas tinham uma mediunidade de premonição, de presciência, de êxtase, desdobramento. Eles tinham visões, eram médios de grande potencial. E essas visões eles relatavam às pessoas os futuros acontecimentos. Ele diz: faz-se mistério o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Então eles fazem parte do Antigo Testamento, vieram antes de Jesus, dizendo: vai acontecer assim. Falam da estrela de Belém, falam que nasceria na casa de Davi. Eles tiveram essas revelações, e essas revelações
ou presciência foram acontecendo com o seu nascimento dentro daquilo que era previsto, e agora o seu final também tinha que estar dentro do que era previsto. Boa noite, Solange, boa noite, Natália, sejam todos bem-vindos. Está escrito que eu padeça, porque havia esse relato desse salmo, contando todas as dores que ele passaria, e não fugirei ao testemunho, diz ele. Então ele não fugiria àquilo que verdadeiramente faz parte da sua história, para que ficasse registrado para a humanidade. Ali ele faz uma pequena pausa, ele está falando sobre tudo isso e faz uma pequena pausa. Então, nós vemos Felipe, um dos seus, dizendo: mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então o prêmio de vossas obras de amor e sacrifício? Quer dizer, Felipe não achava justo. Como podia uma pessoa tão boa, uma pessoa que era o modelo de bondade, caridade, amor, como poderia merecer um final tão doloroso, tão difícil como este que se fazia? Mas como pode ser isso se sois um modelo de bondade? E ele disse: mas será então que todo mundo que é bom está fadado a sofrer? Todo mundo que pretende fazer uma coisa boa, esse é o prêmio que recebe? E muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem isso a respeito de uma pessoa boa, uma pessoa íntegra e que tem lá uma dificuldade, um revés, um momento muito difícil na vida. Então, esta pessoa, as pessoas dizem: nossa, mas ela não merecia, essa pessoa é tão boa, como é que Deus faz uma coisa dessa? Ela não merecia esse castigo. Tomam como castigo aquilo que ela está passando. Tomam como castigo. E aí nós podemos nos lembrar de provas e expiações. Lembram-se? Alguns passam nesse revés porque estão expiando algo mal feito no passado. Outros não estão expiando, estão passando por uma prova de maturidade, uma prova de dedicação. Então, muitos são espíritos missionários que estão passando por uma prova de dedicação e não um acerto de contas. Não é isso. É que nós não sabemos, nós não temos a menor ideia das criaturas, de tudo que cada um está passando, nem de nós mesmos. Nós temos essa ciência. Então Jesus, Felipe está estarrecido, indignado, como muitas pessoas ficariam. E Jesus diz a ele: vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Vejam que ele está mostrando aqui que para ele passar por tudo isso não era castigo de Deus, mas era uma missão. Ele estava num trabalho missionário, num trabalho de testemunho de maturidade espiritual. Por isso ele diz: vim ao mundo para o bom trabalho. Ele veio com tarefas definidas, 100% definidas. Tarefas muito bem definidas na realização do bem para todos. Vamos ver o Gil dizendo: em nós mortais comuns o sofrimento pode nos purificar e crescer, e em Jesus esse sofrimento é para nos exemplificar que é possível passar por isso, e que é possível com fé passar de uma maneira melhor, e é possível através desse testemunho marcar de tal forma as criaturas que estão ao redor, que elas muitas processam mudanças a partir disso. Então, para o Espírito Jesus, para nós, é purificação. O grau de purificação dele já foi atingido,
que merece planos celestiais. Ele não está passando por isso para uma purificação. Não é isto. Ele está passando isto como testemunho, como mostragem do que uma criatura que mais elevada, mais forte na fé, mais uma visão maior da vida, pode enfrentar tudo isto com consciência de estar cumprindo o seu papel, dando conta da sua tarefa. Então, com ele, a conversa era outra, diferente da nossa. E aqui, ele continua dizendo de que ele veio para esse bom trabalho, para fazer alguma coisa de bem para todos. E não posso ter outra vontade, senão que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Ele fora designado para uma tarefa, para trazer ao mundo algo que mudasse a humanidade, que mexesse com as estruturas mais íntimas do ser humano. Ele foi designado por Deus e ele disse, eu não posso ter outra vontade. Ele não podia, como um espírito, uma individualidade, ter vontade própria de mudar o rumo da prosa. Ele tinha o foco do trabalho a realizar. Ele tinha uma tarefa a dar conta. Ele fora designado porque ele tinha capacidade para isso. E então ele não podia se perder em coisas pessoais quando ele tinha que dar conta daquelas que deveriam envolver a todas as criaturas. Por isso, a fala dele, minha ação se dirige aos que estão escravizados. Então agora ele diz, onde ele vai fazer essa tarefa? O bom trabalho. Para que ele veio à terra? Quem era o público-alvo da sua tarefa? Ele diz, aqueles que estão escravizados. Ótimo. Seriam os escravos acorrentados das masmorras? Seriam aqueles do Egito? Seriam os escravos da casa dos grandes senhores poderosos da época? De que escravos Jesus estava falando? Que ele vinha para libertar, que ele vinha para ajudar. Ele elenca esse tipo de escravos que ele está, para quem ele veio. Esse eu vim para os que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado e da expiação. Ele coloca 3 situações onde nos tornamos escravos, estamos aprisionados, estamos sob seu jugo. O primeiro que ele coloca, o sofrimento, o cativeiro do sofrimento. Porque quando vamos para uma situação de sofrer dores, sofrer aflições, sofrer angústia, sofrimento. Quando vamos para essa situação, nós estamos aprisionados dentro daquela situação. É um cativeiro do sofrimento. Como Jesus poderia libertar da escravidão do sofrimento? Quando ele diz, bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Os que choram, suas lágrimas serão secadas. Aqueles que têm dores e aflições, porque isso será aliviado. Então ele vem dizendo que com o deixar de curtir aquele sofrimento de tal intensidade é o que faz a nossa libertação. E isso é um fato que hoje se explica a nossa psicologia, o pessoal da área da saúde mental, porque quando nós cristalizamos a mente dentro de uma ideia de sofrimento, esse sofrimento se amplia muito, muito. Estamos ali cativos, aprisionados, presos dentro daquela situação, não encontramos saída. Então, por isso o nosso sofrimento é maior que todo mundo, por isso nós queremos que todos nos ajudem a sair daquela situação, mas nós raramente estamos fazendo o processo de libertação pessoal, consciente. Sim, o sofrimento existe, nos atinge, dói, magoa, fere, mas não é um estado para sempre. Nós temos que lutar para sair deste quadro de dor,
desse quadro de sofrer, desse quadro de ficar aprisionado e ressentindo a dor todo o tempo. Esse é o enfrentamento diante da vida que segue e que nós precisamos seguir. E Jesus também vinha dizendo, como está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do bem-aventurados aflitos e a razão das nossas aflições, ele já dizia, existem aflições que são desta nossa encarnação, pertinente aos nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas escolhas, podem gerar aflições. E existem aquelas que, se a gente olhar em torno, quando estamos num quadro de aflição, não encontramos resposta nesta. Não, eu fiz tudo certo, estava tudo certinho, eu colaborei de todas as formas, eu não fiz escolhas indevidas e de repente a vida me trouxe isso de presente. Não, a vida só está trazendo o que era nosso, que ficou na pendência. Como nós dizemos, a fatura que chegou. Tem um dia que a fatura chega, estávamos em dívida e ela chega. Então, se a causa das nossas aflições não está no presente, ela está no passado. E se nós conseguirmos saldar a fatura ou não criar mais dívidas, né? Dívidas, perdoa as nossas dívidas, está lá a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Está lá, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está lá. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos libertando da dificuldade em que estávamos inseridos. O Gil está nos dizendo aqui que 3 coisas atrapalham o desenvolvimento da vida. O medo, a teimosia e a falta de conhecimento. E é verdade, o medo nos bloqueia de toda atividade. Às vezes é preferir ficar naquele sofrimento, naquela situação dolorosa, porque pelo menos essa a gente conhece, do que tentar sair para algo novo que a gente teme porque não conhece. Então o medo atrapalha o nosso desenvolvimento. Não nos lançamos, não confiamos. Sabe? É bem aquela historinha, né? Da menininha que estava no avião, uma menininha de 6 anos, e viajando, aparentemente sozinha, no avião, e o avião entrou em turbulência muito grande, e as pessoas começaram em desespero diante da turbulência, achando que o avião ia cair. E a menininha estava ali muito tranquilamente, com o seu joguinho, nem preocupada com o movimento do avião. Então uma pessoa disse a ela, se você não tem medo, assim não. Todo mundo está com medo, você não está com medo? Ela disse, não. Mas por que você não tem medo? Meu pai é o piloto. Ela tinha confiança no pai. O medo para nós, de atitudes, de nos levar adiante, sair de um quadro para outro, de uma situação da vida para outra, é porque nos falta mesmo essa confiança em Deus, a esse ponto de saber que Ele é o piloto, está no leme, Jesus está à frente de tudo. Então, nós passamos por isso. A teimosia é outra característica nossa, e ela vem por conta de quê? Às vezes o teimoso é aquele orgulhoso que não se permite mostrar-se errado. Não se permite pedir desculpa, não se permite fazer diferente, não aceita a ajuda do outro. É o orgulho, a vaidade, que estão ali, muito fortes, e faz com que ele seja teimoso a esse ponto, achando-se autossuficiente. Lembramos que na vida nenhum de nós é autossuficiente. Todos precisamos de todos. E o terceiro ponto que nos impede, que a teimosia impede de crescer, amadurecer, de se desenvolver na vida. Tá fazendo, há uma frase que diz assim, se nós continuamos fazendo as coisas todos do mesmo jeito, como é que queremos uma resposta diferente da vida? Não tem. Porque continuamos fazendo da mesma forma, não mudamos uma vírgula, como teremos uma resposta diferente dos fatos que nos envolvem? Não teremos. O terceiro ponto que o Gil coloca é a falta de conhecimento, porque exatamente
tanto o medo como a teimosia, se nós tivéssemos conhecimento do quanto isso nos prejudica e de qual é a raiz profunda que alimenta essas duas situações em nós, talvez nós conseguíssemos mudar mais fácil. O conhecimento, ele facilita, é um agente facilitador das nossas mudanças, clareador dos nossos pensamentos. Então, voltando a Jesus, que falava que ele veio para aqueles que estão escravizados, né, que estão aprisionados, ele falava os escravos do cativeiro do sofrimento. E vimos, com essa colaboração do Gil, quanto o sofrimento é gerado pelo medo, pela teimosia e pela ignorância. Poderíamos sofrer menos, muito menos, se abríssemos mão de viver com essas condições, assim tão arraigadas em nós. Depois, Jesus fala, veio para os que estão escravizados, são escravos do pecado. O pecado é o engano, é o errar o alvo, é fazer a escolha indevida, entendendo que aquilo é o mais correto. Mas por que erramos o alvo? Vamos voltar. Muitas vezes nos falta o conhecimento. Por não termos o conhecimento, vamos indo por aquele caminho. Talvez se conhecêssemos as consequências dos atos, se conhecêssemos tudo o que envolve essas atitudes, ficasse mais fácil para nós. Então somos escravos, nos tornamos escravos do pecado, do engano. Se não buscarmos clarear as nossas mentes, se não buscarmos um pensamento melhor, nós vamos cair constantemente nos mesmos pontos, nas mesmas dificuldades e continuar errando o alvo da nossa caminhada. E ficamos escravos, porque não conseguimos enxergar diferente, não conseguimos nos libertar desses comportamentos, continuamos presos a eles todo o tempo. E também nos tornamos escravos da expiação. Jesus fala isso, eu vim para aqueles que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado e da expiação. Ora, a expiação só existe para os nossos enganos cometidos, os pecados. E os pecados são consequência, muitas vezes, desse nosso medo, dessa nossa teimosia e da nossa falta de conhecimento. Percebam que é tudo muito ligado. Assim, estamos escravos da expiação, porque enquanto não saldarmos esta dívida que foi contraída, enquanto não quitarmos aquilo tudo que estamos pendentes, não podemos ir adiante. Quanto mais depressa nós conseguirmos nos acertar com a lei do amor, cumprindo, expiando já os erros do passado, quanto mais depressa nós fizermos isso, mais livres nós seremos. Lembram-se de frases do tipo, o perdão liberta? E as pessoas não entendem bem o que é essa história do perdão que liberta. É que quando nós perdoamos, nós deixamos de ressentir a dor vivida diante de uma situação desagradável provocada por alguém, por nós mesmos. E quando deixamos de ressentir, a situação não deixou de existir, o fato é real, existiu, mas não tem mais sobre nós o poder de nos tirar do eixo, de nos fazer sofrer de novo. Por isso que liberta desta prisão onde estávamos escravizados à dor, escravizados à reminiscência, escravizados a essas lembranças. Escravizados àquele momento que foi vivido, não conseguimos dar 3 passos para frente, porque um pé ficou preso naquele momento e nós não nos livramos, como Maria movediça está nos puxando, porque simplesmente não nos agarramos numa tábua de salvação que a vida possa apresentar. Então o convite de Jesus é um convite a que possamos olhar para nós mesmos e observar o que é que está nos escravizando, o que é que está nos prendendo, impedindo de viver plenamente.
É este ponto que nós temos que ter, que conseguir a liberdade, a libertação. Conseguirmos escapar deste poder maléfico, desta situação sobre nós, que nos impede continuar uma trajetória feliz. Então Jesus está dizendo, a minha ação se dirige aos que estão escravizados. É libertação da consciência através do conhecimento. Libertação das criaturas através de, em conhecendo, fazer escolhas diferentes para o seu viver. É isso que Jesus veio trazer, era essa tarefa que ele trouxe às pessoas no mundo. Não é o escravo prisão, as barras, por isso nós vemos na história do cristianismo, aqueles prisioneiros que foram para os subterrâneos, as barras, os grilhões, as feras, e eles estavam tranquilos, muitos, não todos, mas muitos estavam tranquilos, eles tinham uma paz interior que aqueles guardas, aqueles homens que eram carrascos não conseguiam entender. Porque aquela prisão de barras de ferro e grilhões não os prendia, eram espíritos livres. Livres, aquilo não era prisão para eles. Continua Jesus conversando com eles e dizendo, instituindo na terra, então ele veio para os que estão escravizados, instituindo na terra a luta perene contra o mal. Tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Então, o mal existe, no sentido de mau comportamento do ser humano. Não mal como alguma coisa que Deus colocou para que todos passem, mas é como resultante dos nossos comportamentos, das nossas escolhas. E ele diz, na luta na terra, isso existe e muito. É perene, é uma luta perene contra o mal, que é todo engano, é toda ganância, todo egoísmo. Esse é o mal na face da terra, que gera tudo isso que nós estamos vendo hoje. Tantas confusões, tantas dificuldades, tantas discussões. É uma verdadeira guerra. Estão usando para a situação atual que estamos vivendo no campo da política, da saúde e tudo que está acontecendo no mundo, dizendo, essa é a nossa terceira guerra mundial. Não é uma guerra de canhões. Percebam, não é uma guerra de canhões. É uma guerra de ideias, de desejos, de vontades, alicerçadas muitas vezes no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na ânsia de poder, e não medem consequências. Não medem. É uma guerra do bem contra o mal. O mal que está implantado neste comportamento humano, que levou a este caos momentâneo que estamos vendo na face da terra. E dizemos momentâneo porque confiamos que Deus está à frente, Jesus está no leme. Sabemos disso. É momentâneo. Por isso a turbulência que estamos vivendo. Muita criança como a menininha da história, porque o pai era o piloto. E ela confiava. Mas outros vão entrar em desespero, como os pescadores na barca de Jesus diante da tempestade, clamando ao Senhor que dê um jeito de parar com tudo isso. E outros vão à frente, vão à luta, como os apóstolos de Jesus, enfrentando as dificuldades e levando a palavra de aqui, que a nossa conexão, me perdoem que eu vou mexer um pouquinho aqui para que nossa conexão fique mais adequada. Pronto, conseguimos. Vamos ver que agora não tenha problema a internet, ela deu uma travadinha. Mas nós, olhando essas falas de Jesus, a gente vê, ele vai instituir na terra a luta perene contra o mal. Quer dizer, este mal que sempre está presente por culpa do próprio ser humano. Tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Ele teria que fazer de tudo,
para deixar gravado na memória da humanidade, toda a sua vivência. E nós, de alguma forma, pudéssemos aproveitar os seus ensinos. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Então ele está justificando a razão do que ele passaria, dizendo que, diante do trabalho que ele precisava realizar, só as suas palavras não bastariam, elas só seriam justificadas pelo exemplo. Só o dizer, só o falar não era suficiente. O convencimento das criaturas diante das suas palavras seria pelo seu próprio testemunho. E aí nós lembramos também quando dissemos de Francisco de Assis, Irmã Dulce, Irmã Teresa, que disseram: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Porque os atos vão justificar todas essas palavras, tem que justificar, eles vão selar, elas só vão ser justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Então, aquele que se diga cristão, que esteja abraçando esses ensinos, ele vai passar por essa condição de testemunhos em horas difíceis. Mas é aí que ele demonstra, sim, a sua qualidade de aquilo tudo que ele aprendeu. Como é que nós sabemos se uma criança aprendeu determinada lição? Quando ela vai fazer diferente da próxima vez que a situação se apresente, ela vai fazer diferente do que ela fez, não foi bem, foi ensinada de outra forma, foi corrigida e agora ela aprendeu. Enquanto ela não demonstrar fazendo diferente, nós sabemos que ela não aprendeu. Ela só ouviu as palavras, quer dizer, mas ela não deu atenção àquilo que foi falado. Então Jesus diz que somente as palavras não representariam grande coisa se ele não testemunhasse tudo isso junto com as demais criaturas. E ele continua dizendo, né? Acreditais que o náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse em dirigir-lhe a voz amiga de lá da praia em segurança? Quer dizer, imagine uma pessoa se afogando e pedindo socorro e alguém então gritando para ela: tenha calma, espere, nade para o lado de lá, nade para o lado de cá, tenta boiar. Imagine, seria a voz amiga tentando fazer alguma coisa, mas que confiança ela teria de conseguir verdadeiramente passar por aquela situação. O náufrago precisa de alguém que nade e chegue até ele, para ajudá-lo a sair da situação em que se encontra. Então Jesus usa esse exemplo. Para salvá-lo, será indispensável ensinar o melhor caminho. Nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Então, para salvar aquele que estava se afogando, é preciso se atirar às ondas. Sim, algumas palavras serão ditas, mas não só palavras. A atitude de passar pela mesma experiência, pela mesma vivência, pela mesma turbulência, para ajudar a sair dali. E assim, ele está comparando com o nosso naufrágio espiritual, na condição de vida que temos. Muitos estamos naufragando, ou a sua época também estavam naufragando. Se ele não descesse até eles, não chegasse até eles para mostrar o caminho, e ele fala isso muito bem: eu sou o caminho da verdade, da vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Então ele está mostrando: olha, eu estou aqui, eu estou passando pelo mesmo que você, e eu sei como sair disso. Me acompanhe. Então ele está dizendo a todos nós, que não basta somente as palavras, que nós precisamos sim
dessa aproximação para poder chegar até o outro. Nem sempre é fácil. Quando nós vemos salvar vidas, tentando salvar alguém que está se afogando, nós vemos como é difícil. A pessoa está apavorada, a pessoa se agarra, a pessoa quer dar soco no salva-vida, a pessoa não quer que aquela criatura se aproxime, ela não quer agarrar uma boia. É uma luta, eles têm que ter toda uma técnica para poder ajudar a pessoa. Então, na vida, afogando-se moralmente falando, eticamente falando, muitos estão, mas nem sempre é fácil dar-nos ouvidos quando nos aproximamos. Querem que de alguma forma sejam tirados da situação, mas de preferência que não precisem fazer exatamente e absolutamente nada. Que alguém passe a rede e os arraste, apenas isso, e os coloque a salvo. Mas no que depender deles, de dar uma abraçadinha, de segurar uma corda com as próprias mãos, não querem. Então sabemos que não é fácil, mas nós temos que, de alguma forma, tentar fazer. E Jesus fala então daquilo tudo que ele estava passando, como essa forma de ensinar as pessoas. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Porque muitas vezes, ao querer ajudar alguém que está numa situação difícil, em vez de ter a proposta nova indicando o caminho, o nosso discurso vai nos dar reprimenda, né? Vai naquele, eu te avisei que não devia ter feito, era assim, eu avisei muito bem, eu falei antes, você não me ouviu. Então, ou vai fazendo com que não é o momento de ficar abrindo o baú e tirando todas as coisas de dentro para jogar na cara do outro. Naquele momento não serve para isso. Então Jesus está dizendo, isso só aumenta o fardo sobre os ombros daquela criatura. Só aumenta o peso. Entretanto, diz ele, esse fardo se tornará mais suave. Nós podemos torná-lo mais suave, porque para aquela criatura já está pesado. E nós vamos colocar mais peso. Nós vamos cutucar a ferida mais um pouco. Aqui, esse fardo se tornará mais suave e leve, vamos ver, para aquele a quem amamos. Né? Com quem nós vamos nos envolver? Com aqueles que amamos, que são os que estão mais próximos, que são os da nossa convivência. Ainda não somos salvadores da pátria, nem somos aqueles que podemos dar jeito no mundo. Mas os que estão mais por perto de nós, mais próximos de nós, a gente pode, de alguma forma, tentar, né, fazer alguma coisa. Então, tem uma condição para tornarmos o fardo do outro um pouco mais leve. Tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Aí nós vamos lembrar Jesus, né? Que vinde a mim todos estáis cansados e aflitos e eu vos aliviarei. Ele não disse que ia tirar o fardo. Ele não disse que ia tirar o peso. Ele disse que ia aliviar um pouquinho. Vou dar um tempo para você respirar e vou te mostrar como carregar isso de uma forma melhor. Quantas vezes ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse, eu vou tirar a sua cruz. A cruz é sua, o fardo é seu, o compromisso é seu. Então, não há que tirar a cruz. Ele disse, o que tem que se fazer? É chegar junto e ensinar como se pode atenuar o peso nas curvas do caminho. Já que temos a experiência, já que sabemos, podemos ensinar o outro, mas às vezes queremos resolver pelo outro, queremos fazer pelo outro. Ou então, não queremos nem ensinar ao outro.
Então, o que podemos fazer para aliviar é isso, mostrar o caminho. Se ele vai seguir ou não, é outra conversa, porque é um problema dele. Então, a nossa parte está feita. Não podemos tirar esse peso. Essa situação é dele. Ele entrou nela, ele tem que sair dela. Nós podemos ajudar para que saia com mais tranquilidade. Não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra de agora. Ele falou aos seus naquela época. Não esperem triunfos hoje. Vocês vão fazer um trabalho e não esperem triunfos hoje. Porque não teremos esse triunfo sobre a terra de agora. Naquele momento, eles iam só semear. Semear. E esse momento em 2000 anos é muito pouco. Ainda agora não temos esse triunfo dessas sementes jogadas já há 2000 anos e que muitos continuam jogando nos dias atuais. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Nem pode ser deste mundo. Por que será que Jesus falou isso? Nosso reino, que era o reino dos céus, o reino da paz, o reino da alegria, ainda não é. Havia dor, havia sofrimento. E nos dias atuais, idem na mesma data. Dor, sofrimento, aflição, angústia, desespero, ainda existem. Então, não é o reino dos céus aqui ainda. E nem pode ser deste mundo, onde ele se encontrava, naquelas condições de vida. E nós podemos repetir a frase. Este reino ainda não pode ser deste mundo. Para ter o reino dos céus, o reino de paz, de alegria, este mundo não pode ser assim. Como ele se apresenta. Tem que ser um mundo diferente. Um mundo com outras formas de viver, de se comportar, de sentir, de respeitar. Aí haverá paz. Com outras propostas. Então, o que é que faz o sofrimento no nosso mundo atual? Continua, como dissemos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ganância, a inveja, tudo isso fazendo parte, né? Fazendo parte das dores que geram as dores humanas. Um mundo com estas condições, na maioria das suas pessoas, não terá o reino dos céus, o reino de paz. Para que ele se implante, é preciso que a maioria das pessoas não mais cultivem esse tipo de comportamento. Quando Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós, ele estava dizendo que as mudanças precisam começar dentro de nós. Daí elas vão se refletir no exterior, mudando tudo que está em torno de nós. Mas o mundo, do jeito que ele se apresenta, ainda não é e nem pode ser o reino dos céus. Não pode ser o reino dos céus onde há fome, desespero, dor, desesperança. Não pode ser o reino dos céus onde as pessoas se estranhem, guerreiem umas com as outras por pontos de vista, por razões econômicas. Não pode ser o reino dos céus. Então, enquanto esse comportamento fizer parte do nosso existir, o reino dos céus não se implantará na terra. Mas a semeadura está sendo feita. Os ensinos vão passando. A prática aqui e ali, cada um vai fazendo, por menor que seja. Então, a mudança está em andamento. Ela virá, ela se fará. Mas ela está a passos lentos, a passos bem lentos. Ela está. Contudo, nós vemos aqui Jesus ainda dizendo a eles, em breves dias, não obstante minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Porque ele conhecia o mundo das pessoas. E embora aquela ideia de receber com festa, com alegria, porque esperava-se lucrar alguma coisa, em seguida haveriam as traições, os desenganos,
as atitudes mais impensadas, o romper laços, estava tudo previsto para a frente. Nós vamos entrar com aparente alegria, né? Aparente bem-estar, aparente vitória, como se todos estivessem aceitando a mensagem, mas logo surgiriam as mais penosas humilhações para ele, porque ele foi chamado de tudo. Ele foi chamado de tudo. As imprecações, né, da época, ele foi cuspido, e ele vai dizer o que ele iria sofrer, dizendo: os príncipes dos sacerdotes, que de começo iam todos lá para recebê-lo, né, me coroarão a fronte com suprema ironia, a coroa de espinhos. Quer dizer, de uma gozação para com a pessoa dele. Ah, você é rei, então está aqui a sua coroa. Meteram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Os príncipes dos sacerdotes iriam fazer isso com ele. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão, porque ele foi para a crucificação, que era uma penalidade para os ladrões. Ele sofreu a penalidade dos ladrões, ele sabia que ele ia passar por isso. Cuspirão nas minhas faces. E o cuspir virando a face era um gesto de nojo, de não suportar, de excluir a pessoa. Esse é isso que vão fazer comigo. Vão receber agora, com festa, com tudo, daqui a pouco vão me trair, vão cuspir. Dar-me-ão fel e vinagre quando manifestar sede. E foi o que fizeram com ele. Imagine que maldade. Uma pessoa tem sede, você dá fel e vinagre para que aquela pessoa fique como? Para que se cumpram as escrituras, que é aquilo que eu disse que estava lá no Salmo 23, dizendo o que fariam com ele. Então ele sabia exatamente, e tudo isso acontecendo é que daria a certeza, após o encerramento de todas essas dores, quando olhassem para os fatos na sequência em que eles aconteceram, iriam conferir com os salmos e iriam ver que ele era o verdadeiro Messias. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Então ele sabia das dores que passaria, das aflições que estariam pela frente, mas ele também sabia que iria a todo instante e em toda situação sentir o amparo divino, sentir que ele estava cumprindo e que as forças divinas não lhe faltavam para que ele pudesse concluir e dar o testemunho perfeito. Minha gente, o tempo passou e nós não encerramos ainda esse capítulo 21, que ficará para a semana que vem, quando ele está falando da lição da vigilância para nós, né? A lição da vigilância, da atenção. Nós vamos ver nessa última parte desse capítulo, a que ele chama a nossa atenção e a que temos que estar atentos, porque todos esses fatos eram narrativas do comportamento humano. Então, a que aquele cristão precisa estar atento. Assim, queremos agradecer muito pela semana, pela companhia durante a semana, pedindo a Deus que abençoe a todos, ilumine os lares, proteja, fortaleça a fé e a esperança em nossos corações, não nos permita fraquejar, que na hora em que os nossos joelhos estejam se dobrando pelo peso do fardo, sintamos as mãos amigas que nos ajudam a carregá-lo. E vamos fazer a nossa prece de Cáritas, encerrando a nossa semana, pedindo então ao Pai a misericórdia. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor,
para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que tenham todos um ótimo fim de semana. Muita paz, muita luz, muita alegria nos corações.